Ressoa meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre o equipamento de raio-x como um todo. Então, para isso, a gente precisa aprender um pouquinho algumas noções de eletricidade. Vamos lá? Pessoal, uma corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons. Como assim? Quando você tem um determinado material, esse material metálico, por exemplo, o cobre, ele possui elétrons que estão em diversas orientações. Então, os elétrons estão se movendo em diversos sentidos diferentes. Então, você tem elétron para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Então, esses elétrons eles ficam se movimentando dentro do material, mas de maneira aleatória. Quando você coloca uma diferença de potencial, diferença de potencial, também chamada de DDP, o que ocorre? Você faz com que esses elétrons eles caminhem numa direção única. No momento que esses elétrons eles vão caminhar numa única direção, num único fluxo, a gente chama isso de corrente elétrica. Então, quando você tem uma bateria, por exemplo, essa bateria ela vai ter dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. E quando você faz esse material conectado à bateria, você está fazendo com que os elétrons caminhem numa certa direção. Ou seja, se eles estão num fluxo ordenado, você tem uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela pode ser de dois tipos: corrente contínua ou corrente alternada. Qual a diferença? Uma corrente contínua é uma corrente onde os elétrons eles caminham numa única direção. Então, os elétrons saem do positivo e vão para o negativo, sempre. Já quando você tem uma corrente alternada, o que ocorre? Ocorre que primeiro os elétrons vão num determinado sentido e depois os elétrons mudam de sentido indo para o sentido contrário. Eric, por que utilizar a corrente alternada e não a corrente contínua? Porque quando você usa a corrente contínua, o material tem muita perda de força, que é a DDP, que a gente já vai aprender um pouquinho sobre isso. Espera um pouquinho. A gente já vai aprender isso, que é chamada de tensão elétrica. Então, quando você tem uma corrente contínua, a força com que esses elétrons se movem é diminuída. Então, você reduz a tensão. Então, toda vez que você tem uma corrente contínua, você tem aqui uma menor DDP, que é justamente essa força que a gente chama de tensão elétrica. Tá? Então, você tem uma menor tensão. Quando você tem uma corrente alternada, o que acontece? Você consegue conservar essa tensão. Então, você conserva essa tensão fazendo com que você consiga deslocar por muito mais espaço sem perder essa tensão. Ou seja, você consegue ter uma geradora, uma central de geração de eletricidade muito distante da sua casa. Então, a corrente alternada ela serve justamente para manter a tensão e conseguir transmitir essa eletricidade. Se você só tivesse corrente contínua, você precisaria de uma estação hidrelétrica, por exemplo, em toda a cidade, coisa que não acontece. Então, a corrente alternada é a mais utilizada para conservar e conseguir transmitir essa energia. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de um fluxo de elétrons que pode ser medido.
A definição de intensidade da corrente elétrica é o quê? Intensidade da corrente elétrica, que a gente chama de I, matematicamente pode ser calculado da seguinte maneira: a quantidade de carga elétrica que passa num determinado tempo. Então, a intensidade da corrente elétrica é o quê? É a quantidade de carga que passa num determinado tempo. Então, se eu estou com mais elétrons passando e os elétrons têm carga negativa, eu tenho uma corrente elétrica maior. Qual é a unidade, Eric, de corrente elétrica? Olha, no sistema internacional, carga é coulomb, tempo é segundo. Quando a gente divide coulomb por segundo, a gente tem uma unidade chamada ampere. Então, a unidade de corrente elétrica é ampere. Tá? Então, quando eu tenho 1 ampere, quer dizer que eu tenho 1 coulomb por segundo. E isso dá aproximadamente 6,3 vezes 10 a 18 elétrons por segundo. Ou seja, para uma corrente de 1 ampere, eu tenho esse valor de elétrons passando a cada segundo. Ou seja, muitos elétrons. Beleza? Quando a gente trabalha com física e matemática, muitas vezes eu quero multiplicar ou dividir um número. Quando eu quero reduzir ou representar números pequenos, eu posso colocar letras, tá, galera? Então, normalmente a gente não trabalha com ampere, porque 1 ampere é um valor muito alto. Então, normalmente a gente trabalha com a milésima parte do ampere, que é chamado de miliampere. Então, toda vez que eu tenho o mzinho de mili, quer dizer que eu estou dividindo por 1000. Mili quer dizer a milésima parte. Tá? Mili quer dizer milésima parte. Então, quando você tem, por exemplo, 1 mililitro, o que você está tendo? Você está tendo a milésima parte do litro. Beleza? Milímetros é a milésima parte do metro. Tranquilo? E a gente pode representar o milímetro com um mzinho na frente do metro. E se eu estiver falando de corrente elétrica, miliampere. Miliampere é o mzinho com o A maiúsculo. Isso significa o quê? A milésima parte do ampere. E eu posso colocar isso aqui em base 10, ou seja, representar como um expoente. Milésima parte é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tranquilo? Então agora eu vou colocar algumas definições super importantes quando trabalhamos com eletricidade. A primeira é a tensão elétrica. Pessoal, no vídeo de hoje a gente começou a conversar sobre algumas noções de eletricidade. Falamos sobre a importância de entender um pouquinho sobre eletricidade e começamos a conversar sobre a parte de corrente elétrica. No próximo vídeo a gente vai falar de algumas definições que são complementares à corrente elétrica e a gente precisa entender para saber o comportamento lá na frente dos equipamentos, que são a tensão elétrica, potência elétrica e resistência elétrica. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!